Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de honra, digno de glória, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. E é te adorando, Senhor, te louvando que eu entro na Tua presença para consagrar, Senhor, este momento de leitura, consagrar este canal, corações ensináveis, cada vida, te agradecer por estas vidas que o Senhor está trazendo, se inscrevendo e este canal crescendo, e é para a Tua glória, Senhor. Pai, oro, intercedo em favor de cada um que abre estes áudios, que dá o like e que assim este canal possa chegar a mais pessoas que têm sede de ouvir a Tua palavra, Senhor. Toma, Pai, este momento nas Tuas mãos. Toma minha vida, me capacita, Senhor, para ler de forma compreensível. E que quando ouve, Senhor, enquanto eu leio, milagres vão acontecendo, o poder de Deus vai sendo manifestado na minha vida e na vida de quem os ouve. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Hoje nós estamos aqui, queridos, para ler o capítulo 13 da Carta aos Romanos. Quero agradecer a cada um que tem compartilhado, tem se inscrito, tem dado o seu like e ajudado este canal crescer. Que o Senhor seja aquele que te recompense. Amém? E hoje a leitura vai falar sobre a comunidade e a autoridade política. A Bíblia também fala sobre política. E diz no versículo 1: submetam-se todas as autoridades, submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Amém? Olha só, Deus fala de autoridade política, para que nós obedecemos. Olha só, vou ler de novo o versículo 1. Submetam-se todas as autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem e ela o elogiará. A autoridade é o instrumento de Deus para o bem de você. Mas se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso, é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que vocês pagam impostos,
pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa a quem vocês devem imposto e taxa, o temor a quem vocês devem temor, a honra a quem vocês devem honra. Versículo 8. O amor é o pleno cumprimento da lei. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. De fato, os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e todos os outros se resumem nesta sentença: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o pleno cumprimento da lei. Versículo 11. A madrugada de um tempo novo. Comportem-se dessa maneira, principalmente porque vocês conhecem o tempo e já é hora de vocês acordarem. A nossa salvação está agora mais próxima do que quando começamos a acreditar. A noite vai avançada e o dia está próximo. Deixemos, portanto, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Vivamos honestamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, prostituições e libertinagem, brigas e ciúmes, mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não sigam os desejos dos instintos egoístas. Amém. Mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não sigam os desejos dos instintos egoístas. Amém. Esta é a leitura do capítulo 13 da carta aos Romanos. E aqui, este último versículo, quando diz: mas vistam-se do Senhor Jesus e não sigam os desejos dos instintos egoístas. O que é instintos egoístas? Os instintos egoístas, meu querido que me ouve, são os instintos da carne, o desejo, a vontade da carne. Amém? E graças a Deus estamos aqui contemplando, meditando esta palavra. E hoje Paulo está falando sobre a autoridade política, né, que a gente precisa obedecer, e é óbvio que aqui ele também está falando de uma forma figurada, né, mas também mostrando a importância da lei existir, né, das autoridades existir, para que haja ordem e decência no meio do povo. E aqui, meus queridos, no versículo 1 ao 7 desse capítulo 13 da carta aos Romanos, Paulo escreve, né, a uma comunidade, né, que estava aqui sendo perseguida pelo poder político. Ou seja, ele escreve a uma comunidade perseguida pelo poder político, tentada por isso a negar radicalmente a função da autoridade política. O que Paulo diz aqui nesta carta não deve ser tomado como legitimação de qualquer autoridade política ou forma de sociedade. Ele apenas está mostrando
o fundamento, a função e, ao mesmo tempo, o limite de uma autoridade política, né? Portanto, Paulo, ele usa a autoridade, ele se refere aqui à autoridade por direito, né? Que só pertence à natureza de Deus. Só ele é Senhor e juiz absoluto sobre todos os homens, né? Só ele é o Senhor e juiz sobre todos os homens. E Paulo usa aqui então esse ensinamento a respeito da autoridade política, né, que encontra o seu fundamento na participação funcional, né, da autoridade de Deus em vista do bem comum. Qual que é a sua função? Sua função é servir ao povo, promovendo a justiça, zelar pelo direito, né, e impedir os abusos. É por isso que Paulo está nos ensinando hoje a importância das autoridades e de nós nos submetermos a ela, porque ele diz qual que é a função. A função deles é servir o povo, promover a justiça, zelar pelo direito, né, impedir os abusos, né, e os seus limites. Paulo ensina que dependem do seu próprio fundamento e também função. Como assim? Paulo quer dizer que a autoridade não pode usurpar, né, tomar, para você entender melhor, o lugar de Deus, pretendendo-se absoluta ou divina. Aí não, né? Só Deus é absoluto. E Paulo diz que nem pode servir a si mesmo, né? A autoridade não pode servir a si mesmo, oprimindo e explorando o povo. E ainda, meditando no versículo 8 ao 10, quando ele fala que o amor é o pleno cumprimento da lei. Quando ele fala, não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. E aqui ele nos ensina, então, a respeito da vida cristã. Que na vida cristã, a única tarefa que não tem limites é o amor. Pois ele não só resume tudo o que deve ser feito, mas é também o Espírito com que tudo deve ser feito, né? Como nos evangelhos. Paulo também vê o amor como a expressão perfeita de toda a lei, que foi cumprida em Jesus. Eita, que Deus é maravilhoso! E ainda, queridos, para fechar essa meditação e essa leitura da carta aos Romanos do capítulo 3, do versículo 11 ao 14, ele fala a respeito, né, a madrugada de um tempo novo, como que ele está falando, comportem-se dessa maneira, principalmente porque vocês conhecem o tempo e já é hora de vocês acordarem. E o que Paulo quer nos dizer com isso exatamente, né? Ele está aqui ensinando que liberto, né? O homem sendo liberto, todos nós sendo liberto do egoísmo que corrompe a pessoa e a sociedade, o cristão já vive, né, a madrugada de um tempo novo. Aí ele nos ensina sobre a vinda de Jesus Cristo, né, que dissipa a longa noite, essa longa noite da injustiça e do pecado. E aí Paulo nos ensina então que o cristão, ele deve acordar, preparado para viver e testemunhar o dia da libertação inaugurado por Jesus. Amém, queridos? Esta é uma leitura hoje bem curta, mas muito importante e significativa, né? Quem não tem muita familiaridade com a Bíblia,
talvez nem imagina que a Bíblia fala sobre política, sobre autoridade, né? Tudo foi constituído por Deus, mas a leitura hoje nos ensina que Deus está acima de todas elas. Devemos nos submeter às autoridades, às leis que hoje, né, rege o país, a sociedade, enfim, mas ela foi constituída por Deus, portanto, só Deus é absoluto, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais claramente ao seu coração, que você venha meditar, crescer e juntos agradecermos a Deus por mais esta rica e maravilhosa oportunidade. Que o Senhor nos ensine a amar, a ter um amor mútuo, porque esse é a missão, é o nosso dever, né? Como Paulo nos ensina hoje, não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Por quê que Paulo fala isso? Porque, né, ele diz, pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. E aí ele mostra que, né, de fato, os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice e todos os outros. Mas Paulo está dizendo hoje para nós que os outros, ele também se resume nessa sentença. E qual é essa sentença? Eu falei, li aqui para vocês. Paulo nos diz que é ame o seu próximo como a si mesmo, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o pleno cumprimento da lei. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por este momento lindo, Pai. Mais uma vez eu intercedo e abençoo em Teu nome a vida de cada um que estão ouvindo neste dia, Pai. Que o Senhor possa levar estas leituras a quem o Senhor endereçar e recompense e abençoe cada um, Pai, que encaminha, que dá o like e que ajuda esse canal a crescer. Assim eu te louvo, Pai, por tudo que é, por tudo que faz e por tudo que ainda irá fazer em nossas vidas. Amém e amém. Lindo e abençoado dia, meu povo! Deus é bom e Ele nos renova a cada manhã, porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias da nossa vida. Creia, confesse, porque esta é a palavra de Deus. Amém? Beijo carinhoso no coração de cada um.